CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda. A gente vai falar de uma marca que é sucesso aqui no Brasil e lá fora também. Eu converso com a Andresa Cruz. Ela é gerente de sustentabilidade da Farm. Andresa, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Muito prazer, estou muito feliz com o convite, ansiosa para bater esse papo. Tenho certeza que vai ser muito bom. Aqui nos bastidores a gente já repercutiu o sucesso da Farm, né, sim, Andresa? Sim. Tá nos shoppings, aí Brasil afora, internacionalmente também fazendo muito sucesso. Conta um pouco rapidamente a trajetória da marca. Legal, a marca completa 30 anos ano que vem. Então, a gente está num momento, né, muito na expectativa desses 30 anos e muito orgulhoso de tudo que a gente vem construindo, né, ao longo desses anos todos, avançando muito em diferentes agendas. Então, esse ano e o próximo têm sido anos muito especiais nesse lugar, né, da gente se preparar para esse mar. O interessante é que é muito visível a valorização que vocês dão à biodiversidade brasileira. Sim. As estampas muito coloridas, né, com motivos tropicais. Esse apelo está presente apenas na estética da marca ou ele se traduz no desenvolvimento de projetos de preservação ambiental também? Maravilhoso. Eu acho que com certeza se traduz em projetos. A gente fala muito internamente que a natureza, a biodiversidade, a cultura brasileira é a nossa grande inspiração, né? E uma vez que isso nos inspira, isso precisa ser parte também dos nossos compromissos, né? A gente precisa trabalhar isso de maneira concreta. Então, dentro da Farm, a gente trabalha a sustentabilidade principalmente a partir de 5 principais pilares: gente, cultura, natureza, circularidade e transparência. Então, esses 5 pilares guiam a nossa tomada de decisão, a forma como a gente constrói os nossos projetos. E aí hoje tem vários projetos que nos orgulham muito, olhando para a biodiversidade, para a regeneração, para a preservação. Um deles é o 1000 Árvores por Dia, todos os dias, que é um projeto que iniciou lá em 2019, iniciando ali com plantio e doação de mudas para a Amazônia e Mata Atlântica. E aí hoje, depois de 5 anos de projeto, a gente alcançou 2 milhões de mudas doadas em todos os biomas brasileiros, né, contribuindo para essa regeneração da biodiversidade, da preservação da fauna, da flora. Então é um projeto que nos orgulha muito, né? Fora isso, parcerias com o Territorial Anauá, que é um super exemplo também de impacto e de uma relação profunda com o território indígena, né, com a Amazônia e com essa riqueza que o Brasil tem, né? E isso lá fora, imagino que deva repercutir muito, né? Porque além do apelo estético, de você ver imediatamente ali numa peça a estampa do Brasil, né, muito evidenciada. Sim. Quando o consumidor sabe que é uma marca que genuinamente se preocupa com esses projetos socioambientais, me parece que agrega muito valor. Com certeza agrega. E aí essa presença global com certeza também, né, trouxe pra gente essa percepção do quanto as clientes, principalmente no Brasil e no mundo, né, valorizam essa percepção, esse cuidado, essa preocupação das marcas, né, e não só ter isso nas estampas ou no discurso, mas ter projetos concretos nesse sentido. Então, com certeza, pra gente hoje é o que nos direciona muito e nos guia muito também, para que a gente consiga gerar cada vez mais orgulho e mais desejo de compra, né? Não só no lugar da estética, mas sim no lugar de que eu estou comprando uma roupa que realmente gera um impacto positivo. Agora eu tenho uma curiosidade, Andresa, que é o seguinte: estampa é algo muito sensível. Dependendo da região, você tem uma aceitação maior. Sim. Cidades praianas, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, as meninas, né, usam naturalmente aqueles vestidos mais coloridos, cores vibrantes. São Paulo já tem uma pegada mais urbana, mais metrópole, cosmopolita. A galera aqui já não se identifica muito com estampas, digamos assim, como é que eu diria, gente, escandalosas? Muito tropicais, coloridas. Né? Mais exuberantes. Eu acho que é muito legal a pergunta, e aí já tá me vindo uma coisa na cabeça muito legal, que é isso. A gente tá num ano que se antecipa aos 30 anos, né? E a gente vem falando muito desse lifestyle carioca e de como ele extrapolou o Rio de Janeiro, né? De como essa estampa que remete à natureza, que
que remete a esse lifestyle da praia, extrapolou não só no Brasil, mas no mundo, né? Então hoje, ainda que a gente tenha, né, essa estética muito pautada na estamparia, né, que é o nosso grande valor de marca, é muito bacana ver a Farm, né, com o seu colorido, com essa natureza estampada, alcançando diferentes lugares no mundo. Então isso nos orgulha muito. Esse ano, inclusive, é um ano que a gente vem falando bastante sobre isso, né? Sobre como o lifestyle carioca extrapola isso, né? É muito mais uma mentalidade, um jeito de viver, de levar a vida, do que, de fato, ser carioca, né? Ter nascido no Rio de Janeiro. Isso também é uma coisa que nos deixa muito feliz, né? Agora, Andresa, tem um outro lado da moeda que é um tema muito delicado. A indústria da moda é uma das mais poluidoras do mundo, né? Sim. A segunda mais poluidora, só perde para petróleo. Sim. Como é que vocês lidam com essa questão da descarbonização? Quais são as metas de redução de gases de efeito estufa que a Farm tem? Conta pra gente um pouco desse compromisso climático. Muito bom, é isso, né? Como você falou, esse olhar e essa preocupação justamente por saber que é a indústria que tem um impacto gigantesco nas emissões de carbono, é extremamente importante que a gente tenha metas claras, né? Hoje a Farm faz parte de um grande grupo, né? Em linha com o grupo, a gente tem metas e uma jornada de descarbonização que a gente leva muito a sério, alinhada a metas de alguma forma que são validadas cientificamente, né? Então, a gente tem metas olhando para 2030, que já está logo aí, né? A gente piscou. 5 aninhos, né? Exatamente, a gente piscou, já está logo aí. De reduzir, até 2030, né? De reduzir 42% das emissões de carbono, né? Só o ano passado a gente alcançou 30% dessa meta, né? Já estamos em 30% de redução. E a nossa expectativa é que até 2050 a gente consiga zerar, né, essas emissões. Então, e é uma jornada que a gente leva muito a sério desde quando a Farm ainda era Grupo Soma, né? Já existia essa jornada de descarbonização acontecendo, e agora, junto de Grupo Asas, a gente volta a olhar para essas metas, né, alinhadas ao SBTi, para a gente garantir que essa jornada vai acontecer e vai avançar na medida que precisa, né, na celeridade que precisa. A meta de vocês está muito alinhada com a meta da ONU, que é de redução de 43% até 2030. De vocês é 42%. 42%. Está bem próximo ali. Bem próximo. Outra questão muito sensível aí da indústria, gerenciamento de resíduos. Sim. Né? Porque é altamente descartável. Se não me engano, são 18 toneladas por minuto de roupas, acessórios que são descartados, e muitos deles em ecossistemas sensíveis, como o deserto do Atacama. Sim. Como é que vocês lidam com essa questão, que é super importante também, de preservação ambiental? Maravilhoso. A gente vem trabalhando muito no que diz respeito à arquitetura do produto, né? Então, junto dos nossos times criativos, pensando como que a gente consegue pensar nessa arquitetura do produto para que a gente consiga ter a menor geração de resíduo no sentido de sobra. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, reaproveitamento desses tecidos para criar novas coleções. E o que, de fato, a gente não consegue reaproveitar a partir de coleções, a gente tem hoje 6 projetos que são beneficiados com doação desses tecidos, né? Acho que o maior desses projetos é a Oficina Muda, que, enfim, é um projeto que está com a gente há 10 anos. E a gente tem mais de 300 artesãs que recebem essas doações e a gente dá nova vida, né, para esse resíduo têxtil, gera renda, então tem um impacto ambiental e social também, né? Então são mais de 300 mulheres impactadas, dando nova vida para esses tecidos, geração de renda para elas, muda a história de muitas famílias. Então é muito legal ver também o impacto que essas doações têm. Só o ano passado, para você ter uma noção, foram 27 toneladas de tecidos doados para esses 6 projetos, né? Então a gente se orgulha muito também de como a gente vem trabalhando e sempre atento, porque sempre tem oportunidade de diminuir ainda mais, né? Então, pensando em como, principalmente ali na arquitetura do produto, na ponta, a gente consegue trabalhar isso. E vocês trabalham com segunda mão, outlets que vendem a um custo mais barato, exatamente para privilegiar aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo preço cheio? Sim, a gente, dentro da estrutura do grupo, né, a gente tem a marca Off Premium, que tem justamente essa finalidade, né? Então, basicamente, as peças da Farm de coleções antigas vão para o Off, né? Não só da Farm, mas de todas as outras marcas do grupo, vão para o Off com preços menores, para a gente conseguir também fazer girar essas peças. Isso é muito legal. Sim. Isso está em adesão ao que se discute muito hoje globalmente quando se fala da indústria da moda. Sim. E, recentemente, eu repercuti uma nova lei da União Europeia que entra em vigor em junho desse ano e que proíbe que as marcas destruam o estoque, peças que não foram vendidas. As grandes grifes costumam destruir
cerca de 9% do estoque que nem sequer foi vendido. Sim. Né? Isso é um escândalo. É um escândalo. Como é que vocês lidam com isso? Porque muitas marcas aqui no Brasil não querem guardar estoque, porque é algo que custa caro, né? Todo o processo de armazenamento. Essas grandes grifes como Gucci, Louis Vuitton queimam por uma questão de proteção da imagem da marca, né? Porque vender barato tira a percepção de exclusividade. No caso da Farm, a questão do estoque, que me parece que é o alvo de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Aí, como eu falei, né? A gente tem esses vários projetos que a gente trabalha, então a Oficina Muda é um que, por exemplo, as peças que pequenos defeitos vão para a Oficina Muda, tem a Off Premium, então a gente trabalha muito isso, e é legal você citar a União Europeia, porque a gente aprende muito, né, no Brasil, o fato da Farm também estar presente na União Europeia, né, tudo que de alguma forma nasce lá, né, faz com que a gente avance mais rápido também no Brasil. Então, a gente pega muito desses exemplos de tudo que nasce a partir dessas novas legislações. Os rigores, né, da legislação europeia. Exatamente, e traz para o Brasil. Até porque, sem isso, vocês não conseguem entrar nessas grandes cadeias globais, né? Exatamente. A exigência é muito alta. Exatamente. E a questão da logística, uma vez que vocês exportam para o mercado europeu, como é que vocês lidam? É um adicional aí no plano de descarbonização, né? É um super adicional, está dentro da nossa jornada de descarbonização também, né, é dentro dessas metas, e eu acho que é isso, é uma preocupação de ponta a ponta, né, sobretudo quando a gente fala de logística, para que a gente consiga reduzir cada vez mais as emissões. Agora vamos voltar lá para a matéria-prima, para o começo da cadeia, que é muito importante saber a origem da matéria-prima. Nesse caso, vocês lidam muito com algodão, é uma matéria-prima essencial, viscose, sim. Né? Vocês se preocupam, por exemplo, de consumir algodão que seja um algodão de origem responsável, ou então fibras recicladas? Como é o trato com a matéria-prima? Sim, a gente vem trabalhando muito a ampliação do uso de matérias-primas de menor impacto, né? Isso pra gente é um grande ponto que a gente vem trabalhando esse ano, que a gente já trabalha há bastante tempo, mas esse ano acho que existiram alguns marcos importantes e que a gente entende que vão nos ajudar a avançar cada vez mais nesse sentido, mas a gente tem usado, né, cada vez mais algumas matérias-primas de menor impacto, como a Lenzing Ecovero, né, que diminui muito as emissões de carbono, algodão BCI também, né, que é esse algodão de origem mais responsável. O ano passado a gente foi certificado com o GOTS, que é uma certificação importantíssima no setor, que fala ali das fibras orgânicas, né, então a gente fica muito feliz também com isso. A LWG, que é uma outra certificação que olha para a rastreabilidade do couro, então a gente vem avançando muito nesse sentido. E aí, por que eu falei que esse ano tiveram alguns marcos importantes? A gente lançou recentemente um guia de matérias-primas de menor impacto, né? A gente comunicou esses guias e a gente vem trabalhando agora numa jornada de capacitação dos nossos times criativos para escolher de maneira intencional, né, construir as peças já pensando na utilização dessas matérias-primas de menor impacto. A questão da durabilidade me parece que é um vetor essencial nos dias de hoje, né? Se fabricar ali um produto com uma vida útil mais longa. Exatamente. Porque essa lógica do fast fashion, de você consumir, descartar, não sei quantas mil coleções por ano, é algo muito danoso. Exatamente. E é justamente aí que a gente precisa trabalhar, né? Agora, é uma cadeia muito fragmentada, sobretudo no Brasil. Sim. Como é que vocês conseguem a rastreabilidade para garantir, por exemplo, no pilar social da Agenda ESG, que não haja na cadeia algum tipo de trabalho infantil, trabalho análogo ao da escravidão, algum tipo de precariedade, a própria informalidade, né? Desrespeito às leis trabalhistas? Maravilhoso, eu acho que é isso. Tem uma preocupação muito grande, né, em farm e em grupo, com relação a isso. Hoje a gente tem 85% dos nossos fornecedores com a BVTEX. A gente criou recentemente uma certificação própria, justamente para a gente conseguir acelerar esse olhar da cadeia, né? Então, a gente tem uma meta até 2030, justamente de ter 100% da nossa cadeia certificada na questão socioambiental. E é um trabalho que a gente vem fazendo de maneira muito acelerada, né? Então, olhar para essa frente, de fato, também está dentro das nossas metas. E tem uma coisa legal que eu não citei, que é isso, né? Todas essas metas que eu estou citando são metas também que estão conectadas ao bônus do nosso C-Level, né? Então, é muito importante justamente para a gente garantir que a sustentabilidade seja parte da estratégia do negócio, né? Gente, é o que a Andresa, traduzindo aqui, porque a Andresa é uma executiva do mercado e usa esses termos que muita gente pode não compreender exatamente. Sim. Quando você atrela a remuneração variável do executivo a metas ESG,
né, os compromissos climáticos, compromissos do pilar social, ambiental e de governança, isso estimula aquele profissional a cumprir essas metas, porque no final do ano o bônus vai ser poupudo, né? Exatamente. Que essa seja só um movimento de incentivo, mas não um motivo, né? Assim, então, mas ajuda. Ajuda bastante, isso é ótimo. Com relação à questão da governança, né? É importante que a gente tenha, além do compliance, transparência total, fazer o que é correto e publicar com transparência o que se faz. Sim. Vocês publicam relatórios de sustentabilidade. Publicamos desde 2020, a gente publica os relatórios, né, anualmente. Somos certificados B, então a gente tem o selo B, que é um selo importantíssimo, né, nessa jornada, que demonstra, de fato, avanços importantes e um compromisso concreto. É o B Corp, que é o selo mais almejado do mundo, mais cobiçado, né, rigorosíssimo. Se não me engano, são 140 indicadores que a pessoa precisa cumprir para adquirir o selo, né? Exatamente. Então, assim, a gente se orgulha muito. A gente está, inclusive, neste momento, passando por um processo de recertificação agora enquanto grupo, né? Então, o grupo Soma já era selo B, o Grupo Arezzo também já era selo B, e agora, como Grupo ASUS, a gente está passando por esse processo de recertificação. Eu citei essa questão dos relatórios, Andresa, porque a gente vê muito greenwashing hoje na indústria, Sim. né? A aparência verde, a maquiagem. Parece que é sustentável, que tem os compromissos, mas no fundo é só fachada. E é uma indústria em que a gente vê muitos casos realmente, né? Você vende uma coisa, mas certeza. É só na conversa. Exato. E, de fato, a cadeia não é tão sustentável assim. Sim, eu acho que uma maneira importante que a gente vem trabalhando justamente para se afastar desse lugar é a gente ter essas metas muito claras, né, bem comunicadas, os nossos projetos muito bem comunicados, sempre olhando para como a gente melhora essas comunicações do ponto de vista de trazer ainda mais profundidade de como esses projetos e metas são feitas, né? E aí tem um movimento também, né, a gente está incluso no ITM, que é o Índice de Transparência na Moda, que reforça também esse compromisso da empresa, né, de ser cada vez mais transparente e se afastar desse lugar do greenwashing. Muito bom. Andresa, a gente já falou aqui desse apelo estético da Farm, que é muito genuíno, muito peculiar. Sim. Você bate o olho, você sabe que é da Farm, né? Sim. E aí isso nos leva a um outro assunto que é muito delicado, que é a questão da apropriação cultural na moda. Quando acontece a apropriação cultural? Quando existem elementos de uma determinada cultura, né? Geralmente vinda ali de grupos que são historicamente marginalizados, e que esses elementos são usados por determinadas marcas, por estilistas ou então consumidores, sem o devido reconhecimento e sem a contextualização. Sim. São transformados em tendências, né? São vendidos, a marca se apropria daquilo, Sim. né? Colhe os dividendos, mas a origem de tudo isso fica sem receber os devidos louros. Sim. Como é que vocês lidam com essa questão da apropriação cultural, que é bem controversa, né? É bem controversa e é maravilhoso a gente falar sobre isso, porque como marca, né, a Farm gosta muito de falar sobre cultura, né? Somos uma marca brasileira e a gente tem cada vez mais levado essa cultura do Brasil para o mundo. Então, olhar para essa questão da apropriação cultural é fundamental, né? A gente recentemente reformulou as nossas estruturas criativas. Hoje a gente tem uma frente que a gente chama de Unidade Criativa Maravilha, que acaba traduzindo todas essas coleções, né? Entendendo que o tempo é diferente, que a conversa precisa existir, que a gente precisa entender aquele território, que todo o processo, né, ele precisa ser muito cuidadoso justamente para a gente se afastar desse lugar da apropriação, né? É uma co-construção, é uma relação. E acho que tem um exemplo muito prático de como a Farm trabalha de maneira muito séria esse lugar, que é a parceria com as mulheres Yawanawá. É uma parceria que dura 10 anos, né? É uma parceria muito longeva. Se a gente olha para a indústria hoje, é muito difícil parcerias de tantos anos, né? E é uma parceria que pra gente tem um valor muito grande. A gente aprendeu muito ao longo desses 10 anos, né? Não só de como a gente cria a partir, né? Cria em conjunto, mas como a gente também, enquanto grande marca, tem responsabilidade de devolver isso para o território, né? Então, ao longo desses 10 anos, foram mais de 7 mil mudas plantadas no território Yawanawá, em áreas de desmatamento. É um território indígena. Exatamente, né? Geração de renda para essas mulheres, mais de 1 milhão de renda bruta, né? Ali no território. Então, assim, tem um movimento também de não só pensar no produto, na peça, no que a gente vai construir, mas qual é o impacto que a gente está gerando a partir dessa relação, dessa construção. E acho que o exemplo dessa parceria, né, faz com que a gente aprenda muito
muito em como a gente constrói outras relações, como é que a gente fala sobre cultura, como é que a gente se relaciona com territórios, se afastando desse lugar da apropriação cultural. Andresa, o consumidor que está te ouvindo, né, agora, ele realmente está considerando esses atributos sustentáveis todos na hora de decidir pela compra ou não? Ainda vale aquele velho parâmetro do roupa boa, bonita e barata? Sim, eu acho que sim, a gente está num importante avanço. Acho que principalmente essas novas gerações já tem uma outra mentalidade de uma preocupação de onde essa roupa está vindo, quem está fazendo a minha roupa. Só que a gente ainda tem um impacto muito grande no preço, né? Então, assim, o preço acaba sendo um definidor, né, nesse processo como um todo. Então, acho que a gente tem um grande desafio de escalar, tá, esses atributos sustentáveis, essa construção, pensando num outro lugar onde a gente consiga atrelar a sustentabilidade, né, os atributos sustentáveis ao preço, né, e que a gente consiga, de fato, ampliar para que a gente não tenha essa concorrência. Mas o que seria necessário? Aí a pergunta de $1 milhão, né? Uhum. O que precisa fazer de fato? Qual é o manual de gestão para a gente chegar nesse lugar aí de conciliação? Eu acho que é um diálogo e uma ampliação da indústria discutindo sobre como a gente consegue escalar esses processos, né? Acho que, como eu falei, não é uma coisa que a Farm vai conseguir fazer sozinha enquanto marca. Eu acho que precisa existir um compromisso da indústria como um todo para a gente conseguir cada vez mais ampliar esse lugar da busca de ampliação e escala da moda sustentável e regenerativa. E a indústria está disposta, Andresa? Você que é um player importante aí do setor. Eu acredito que sim, acho que a indústria está muito disposta, é o que eu vejo acontecendo, né, o mercado muito aquecido e discutindo sobre isso, por questões, né, assim, o clima está batendo na porta, a gente já está vendo as coisas acontecendo, então não discutir sobre isso, não discutir sobre uma moda de menor impacto, regenerativa, não faz mais sentido, né, não faz mais sentido a gente não colocar essa pauta na mesa, então acho que ainda assim a gente tem importantes avanços até aqui, muito a avançar, mas eu entendo que a indústria está sim disposta a discutir e a ampliar. Com relação à diversidade, equidade e inclusão, eu estou conversando com uma líder, né, do setor, uma mulher. Na moda, a presença feminina, a representatividade feminina é ok. É ok. Aliás, é até boa, né, se comparada a outros setores. Mas, por exemplo, outras minorias, né? Por exemplo, a questão étnico-racial, a questão PCD, o próprio etarismo, né, que é o preconceito de idade. Como é que vocês lidam para ter um time plural heterogêneo na Farm? Muito legal. Acho que é isso que você falou justamente, né? Na moda, o gênero acaba não sendo uma questão, né? Hoje a gente tem na Farm 90% da nossa liderança, né, feminina, composta, né, por mulheres. Por isso que tá bombando, né, Andresa? Exatamente, né? Por isso que tá bombando, com certeza. E aí, ao longo desses últimos anos, a Farm foi passando por um processo de transformação também na diversidade, que pra gente é muito simbólico, olhando para todos esses recortes, né? Então, hoje, a gente tem 34% de lideranças negras, né? O que, se a gente olha para o mercado, é um número super alto, significativo. Mais de 50% do nosso quadro também composto por pessoas negras. E aí, quando a gente fala de etarismo também, né? Muito legal, porque dentro de Farm a gente já consegue ver muito essa mistura, né? A Farm, como uma marca de 30 anos, a gente tem executivos que estão na marca há muito tempo. Então, a gente já consegue ver essa relação geracional, né? Geracional, no dia a dia. E é uma pauta que a gente trabalha com muita profundidade, né? Não só olhando para esses dados, mas olhando também para como a gente acelera, desenvolve esses talentos, né? Então a gente traz muita diversidade, mas tem um trabalho também de trazer inclusão, né? De como a gente inclui, de como a gente acelera, de como a gente aumenta cada vez mais esses números. Então essa é uma pauta. E isso extrapola também o olhar para dentro, né? A gente tem projetos que nos orgulham muito, que alcançam a diversidade para fora, como o próprio exemplo da Oficina Muda que eu trouxe, né, que impacta muitas mulheres, né, 300 artesãs, que impactam as famílias dessas artesãs, e por aí vai. Acho que é uma pauta que realmente a gente trabalha de maneira muito séria, né, com letramentos, com discussão, com os nossos times criativos, de como a gente traduz essa diversidade de ponta a ponta. Andresa, eu ficaria horas conversando com você, porque moda é uma delícia, né? Sim. E eu sou fascinada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Espero te encontrar numa próxima oportunidade. Com certeza. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Com certeza a gente ficaria horas aqui conversando, mas é isso, muito obrigada.
Eu conversei com Andresa Cruz, gerente de sustentabilidade da Farm. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, o meu lindo Juliano Fonseca, a Isabel Gomes e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.